Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sal Podcast. Eu sou a Maria Clara Carleto e eu tô aqui com os meus pais, Fábio Carleto e Mônica Carleto. Olá! Estamos muito felizes em recebê-los aqui hoje para falar sobre séries. Um tema que complementar aquele episódio que nós fizemos até naquela outra sala aqui do estúdio Hubcon. Se você quiser gravar os seus conteúdos, você pode vir aqui, achar mais informações conosco, entre em contato que a gente pode levar essa situação para frente. Tirar o seu projeto do papel, né? Sim. Isso aí. E hoje nós vamos falar sobre séries, complementando aqueles episódios também que a gente fez sobre filmes e tudo mais. E hoje temos recomendações especiais, porque esses dois aqui resolveram assistir Sem Mim. Gostaria de registrar esse fato também, né? Assistir Sem Mim, uma série muito legal, aparentemente. E vamos dissecar um pouquinho dessa história que eu tô curiosa também para fazer algumas perguntas, para extrair um pouco mais de informações sobre essa série aí. Então, se você acha que a Maria Clara é bem educada e tal, aprenda com a gente, exclua seus filhos. Como Né? assim? Não tem que participar de tudo. Né? Ah, não, Ficar grudado na gente, né? Deixa ela se virar, né? Cuida da sua vida, a gente Não, cuida e da aí nossa. depois ele... Nossa, Maria, você tinha que ter visto essa série, muito legal. E por que você não me chamou? Ele, Não, também sei lá. Ela não tem tempo, gente. É, É muito ocupada. trabalho, estudo, conservatório, 1000 coisas e tal. E outra coisa, a gente também viu em Eu teria horários... tempo pra vocês. Mas a gente viu em horários alternativos que não seriam adequados pra você. Tem dia que a gente tava lá 1h da manhã fritando, né? Não façam isso em casa, amiguinhos. Isso não é adequado. Não, ninguém faz, não. Isso é complicado. Isso complica o seu ciclo circadiano. Então, né? Enfim, a hipocrisia. Alguns episódios atrás estávamos falando aqui sobre Ai, a meu importância Deus. do ciclo É circadiano. mesmo, É com verdade. a Mônica. Isso prova que nós talvez sejamos mesmo adequados pra isso, porque se a gente fosse perfeito seria muito esquisito, né? Seria. Nós somos um poço de incongruências. Então, quem não sabia fica sabendo, né? Inclusive porque a gente poderia falar com vocês aqui sobre livros. Mas dá pra falar sobre livros? Não dá. Porque os clássicos que Olha, algumas crianças já leram, eu não tô falando do seu filho não, viu? Eu tô falando de uma outra galera que tem um apreço pela educação diferente do que nós temos aqui normalmente Na média, no nosso país. E incluo os meus filhos, infelizmente, neste meio, tá bom? Sim. E nos incluímos também. É isso aí. Então, não lemos os clássicos. Você já leu Os Lusíadas? Não, Pois é. não passei nem Já perto. leu Inferno de Dante? Não. Pois é. poxa. Eu já li coisas sobre, mas não o próprio. E qual que você começou a ler, Maria Clara? Está lendo. É aquela máxima, né? Não, antes de falar o que eu tô lendo, é aquela máxima. Em qualquer coisa que você faça, sempre vai ter uma criança asiática de 5 anos que faz isso melhor do que você. Ai, Verdade. meu Deus. É verdade. Né? Mas Nesse caso, não precisa nem ser asiática, né? Outra Quem, tristeza. quem que é mesmo que você tá lendo? O quê? Que é um clássico. Ela leu... Ah, o Dostoiévski, Crimes que do eu Castigo. Dostoiévski. Crime do estou na Castigo. metade até hoje. Pois é, eu e o assim, Fábio eu não lemos ainda. Ah, mas a Maria Clara terminou... Mas temos tempo ainda. Vai, vamos ler, aproveitar que ela tem o livro. Recentemente, a Maria Clara terminou Enquanto Mob ela mora em Dick. casa. Mob Dick que você terminou? Não terminou Não também. terminou, falta um pouquinho. Eu comecei em 2021, ainda tô na luta. É. Né? Isso é complicado. Eu Bom, entendo você, Maria você Clara. entende, Não deve mãe. ser fácil, Eu gente. entendo. Você lê um livro assim, sobre uma baleia gigante. É como se ela estivesse examinando E os caras- pedaço por pedaço da baleia. E os Demora muito caras tempo. navegando, deve ser difícil. Mas é tipo isso, é porque a escrita, assim, Olha que eu. aquelas, né, já Limitada, séries, né? Mob Dick. Tipo, por isso que a gente vai ter que falar sobre série, gente. É isso. Tá bem bom o tema. Estamos bem dentro do tema, tá legal. Pô, tá legal, vamos lá. É. Eu achei o Mob Dick difícil, assim, porque não é nem as palavras em si. Tipo, nossa, que palavra é essa? Não tem tanto isso assim no livro. Só uma vez ou outra. Mas, apesar de usar palavras conhecidas, a forma como a narrativa é construída é, assim, muito cansativo. Porque é como se você estivesse pensando. Parece que você tá na Olha que cabeça do cara. interessante. Então, ele fala, e aí eu andando pelo conversa, e aí ele começa, tipo,
a pensar em umas coisas, assim. Então, é como se você estivesse na cabeça de outra pessoa. Eu Mas entendo. é cansativo porque Sim. não é ativo, né? Sim, então, porque eles Você estão ali acaba navegando. sabendo, você acaba sabendo do que tá acontecendo só por causa das reflexões que o cara faz enquanto ele tá lá cuidando das coisas. Esse que é o grande lance das leituras clássicas. Por isso que elas acrescentam tanto ao imaginário, que é uma coisa que hoje, lógico, estamos no mundo de hoje e tal. Então, as séries fazem parte da construção do nosso imaginário, assim como os filmes, sei lá, o próprio teatro e tal, né? E tantas outras coisas, a própria natureza que a gente tem que colocar não só para nossa vida de adultos, mas principalmente para das crianças, né? Mas olha que interessante quando você fala isso, né? Que no Moby Dick o autor escreve de um jeito como se você estivesse meio que pensando com ele. Isso é muito rico, gente. Isso é muito rico. E aí, conforme você vai lendo e você vai acrescentando esses pensamentos... É lindo, lindo, né? lindo. A tua construção de vida, é isso aí que enriquece. Mas temos também muitos filmes bons. Sim. E, hoje em dia, que é essa febre, né? Do mundo inteiro, as séries. E a gente tem um monte de streaming, um monte de opções aí, né? É um mercado que não tá mais limitado. Então... Bastante amplo, inclusive. Você ter todos os streams, você gasta alguma coisa como, sei lá, R$8.000 por mês. Né? Mas olha, pra mim é um pouco desafiador a gente falar desse assunto, porque eu sou uma pessoa assim, depois que a gente teve a Maria Clara, eu comecei a diminuir. A nossa cultura brasileira é uma cultura, pelo menos a nossa geração, de pessoas que assistiam televisão. Novela. Então, novela. Notadamente novela. Eu cresci com essa... É que assim, eu sempre gostei de muitas coisas. Graças a Deus também os meus pais, na simplicidade deles, também puderam me apresentar boa música e algumas boas leituras também. Então, mas eu amava a televisão. Eu sabia tudo. Eu era muito curiosa com televisão, eu assim. Também. Eu via novela, pô. E aí eu queria saber da vida da pessoa. Tipo, olha, como Deus é maravilhoso, viu? Porque se eu fosse criança, né, que tem um tempo disponível e tal, nesta época de hoje, meu Deus do céu, eu não sei. Eu tava muito fodido, tá louco. Eu ia ficar completamente perdida. Sim. Porque eu ia querer saber tudo. Eu sempre fui curiosa com tudo. A minha mãe me fazia perguntas e eu falava, mãe, tal coisa, acontece assim, porque eu vi, não sei aonde. Eu ia pesquisar, eu ia ler jornal. Tanto que eu era amiga do dono da banca de revista perto da minha casa. Porque a gente não tinha internet, mas a gente tinha as revistas. E aí eu ia pesquisar, tinha muita coisa, assim, em banca de revista. Um recurso muito legal também. Antigamente, né? Eu teria gostado disso. Eu cheguei a ler, assim, bastante revista, assim, com o tipo de conteúdo que você diz que você consumia por revista, assim, né? Mas mais quando eu era criança. Sim. Então, agora, sobre isso da televisão, eu fiquei muito chocada. Acho que ontem eu tava dando aula, e aí, por uma... coincidência, assim, uma situação específica, acabou que eu dei aula para alunos diferentes, alunos de outra turma ontem também. E aí eu falando com o menino, eu fui explicar uma matéria, eu fui dar um exemplo, eu falei, igual o Cartoon Network, o que passa no Cartoon Network? Ele, que isso? E aí a outra professora que tava comigo, ela falou, ele não sabe o que é, né, porque TV a cabo. Meu Deus. Ele não tem. É isso? Ele não sabe o que é um canal de TV Hoje a cabo. tem muitos pais que já têm escolhido que os filhos não vejam TV, que não tenham acesso a telas, né? Sim. Também já é uma realidade. Alguns anos atrás, né? Sim. Alguém falava pra você, meu filho não vê tela. Não, mas as pessoas pelo que eu sei, olhavam só torto, mas hoje em dia streaming. já tá bem... porque só consome streaming. Por isso, entendeu? Entendi. Não sabe o que é TV a cabo. Mas só vê tem TV acesso à consome. tela, então. Não usa controle remoto. Entendi. Entendeu? Pois é. Não, usa, né? Netflix, essas coisas. Não, depende, porque muita gente... É que a gente vê Netflix, essas coisas em tela. Mas eu tenho a impressão, não sei, posso estar até falando bobagem, que talvez o acesso mais massivo à Netflix
seja em telas pequenas. Ah, verdade. Eu imagino que seja mais Faz tablets sentido. e celulares. Sobretudo celulares, né? Mas eu imagino, não tenho nenhum dado sobre isso. Agora, isso que nós estamos falando, né? De por que a gente não lê mais os clássicos e tal, a gente tem cultuado uma espécie de um ódio à complexidade. A gente odeia o que é complexo. Então, simplifica, porque o consumo da informação tem que ser muito simples, não pode desafiar muito a mente. Tanto assim que você falou recentemente dos desenhos, né? Que hoje em dia eles são feitos de formas geográficas muito básicas e banais, porque não dá trabalho para o cérebro. E aí, sem perceber, as pessoas vão emburrecendo, vão perdendo a capacidade porque de uma cognição. É um descolamento da realidade, né? Sim, ou um e colamento. Um bombardeamento, né? Porque é muita coisa ao mesmo tempo. Ou é um descolamento da realidade como ela é, portanto, mais complexa, intrincada e contextual, ou é uma mera prisão à realidade mais basilar. Sim. Mais simplória, né? Sim. Então, aí porque daqui a pouco... é desconfortável você tentar abrir a mente para absorver novas informações e com essas novas informações você ter que articular novos raciocínios sobre as coisas que você tem que decidir, julgar. Isso é complicado. Então, né, a gente é programado para preservar energia. Então, acho que isso hoje em dia acaba se estendendo até muito mais nesse âmbito de... Eu entendi, mas eu preciso te cortar, me desculpe. A gente não é feito para economizar energia, não. Isso é uma ideia que a gente tem a nosso respeito sobre uma parte do que nós somos. Com isso eu não estou te desdizendo. Sim. Tem algo em nós que é programado para economizar energia. Mas para quê? Para que economizar energia? Para ficar com ela estocada? Não. Para quê? Sobreviver na falta de... gastar mais energia quando você precisar, né? Sim, então o homem das cavernas, ele ficava descansando lá um zilhão de tempo lá para quê? Para quando ele precisasse sair para buscar alimento e tal, ele tivesse disposição para isso. Exatamente. Então esse cara, ele tinha uma razão de ser que era, eu preciso me manter vivo, então se vier um bicho maior do que eu preciso ter força para correr dele. Sim. E tinha um monte de bicho maior do que ele lá, certo? Sim. Só que também tinha um monte de bicho menor do que ele. Ou seja, na hora que eu ver um desse, eu preciso ter força para caçar. Sim. Portanto, sim, nós temos um dispositivo que faz com que a gente economize energia para utilizá-la naquilo que é o mister da nossa existência. A cada tempo. Sim. O que nós estamos fazendo? Só economizando energia. Sim. E aí a gente gosta da ideia do ócio, certo? Porque um bicho, por exemplo, um leão, na hora que ele tiver fome, ele não vai pensar, não, mas é que tá gostoso aqui. Não, ele vai caçar, certo? Agora, uma pessoa, ela pode falar, dá pra pedir um iFood, por que eu vou, né? Dá pra... Ai, credo. Dá pra né? mudar, dá pra dar uma adaptada, pra ficar no quentinho. Então, a gente tem tomado um gosto especial pelo ócio e pelos prazeres que a gente tenta colecionar, obviamente sem sucesso. Sim. Sabe, aí agora já adentrando no tema, mas ainda trazendo esse aspecto do preâmbulo que a gente fez. Uma série que é muito legal e que eu acho que evidencia muito essas situações do dia a dia e oferece uma perspectiva muito da hora é Meat Eater, que tem na Netflix. Ah, sim. Verdade, é mesmo. Que muita gente vai achar horrível. Gente, essa série é fantástica. Se você faz parte A minha avó tem agonia de assistir já. Não, mas a agonia de assistir é uma coisa. Agora, se você é parte da Beautiful People, então você vai ficar horrorizadinho com isso. Certo? A galera woke. Mas... antes, só para não perder o raciocínio, você falou, né, que a gente precisa de ter conteúdo para formar novos conteúdos. Sim. O que a gente tem feito é consumir os enlatados e dizer, é isso. Está provado cientificamente, então é isso aí. Eu não tenho mais sobre o que pensar. Eu admito essa verdade, fico com ela e sigo minha vida. Deixa eu voltar a assistir minha série. Deixa eu voltar a comer meu bolo de chocolate, certo? O problema é que nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para, diante das informações de que dispomos, combiná-las para criar novas coisas a serviço do bem do próximo. É para isso que nós fomos feitos. Sim. Então a gente ficou com aquele dispositivo do conforto. E levou a ferro e fogo. Levou a ferro e fogo e a gente fica só descansando para economizar energia. E aí como é que a gente
como é que a gente acumula outros tipos de energia, além de não fazer nada? A gente consome um tipo de alimento que é muito energético, Sim. mas pouco nutritivo. Né? Ou, amiguinhos, açúcar. Carboidrato. Carboidrato, tudo isso, né? E aí você vai falar, Fábio, mas você é gordo pra cacete, o que você tá falando? Nós aqui, você vê como nós estamos vivendo um tempo tão maluco. Porque nós somos um poço de incongruências aqui. Ninguém nunca falou pra vocês que nós somos os... não. Nunca foi dito aqui que, não, segue a gente aqui que a gente tem um mapa. Aqui, mano, aqui nós somos o pai de todo furabolho e o catapiolho, tudo ao mesmo tempo. Não. A gente é assumidamente, confessadamente, Sim. muito pobrezinho. Inclusive de conteúdo. Nós falamos aqui sobre os filmes, sendo que a gente muito mais não viu do que viu. A gente fala sobre série, sendo que muito mais não viu. E também não conseguimos fazer uma análise super aprofundada. Não conseguimos. Psicológica e tal. Não é isso, mas desde o começo a gente sempre falou que isso era um bate-papo. Entretanto... Uma extensão da mesa da nossa casa. Entretanto, nós que somos muito rasos comparado com o que é efetivamente profundo, temos algo a contribuir mesmo assim. O que é um tanto triste, se for pensar, né? Porque o pouco que a gente dispõe, a gente se esforça para compartilhar, né? Pode parecer muita coisa, mas não é. A gente tem consciência de que não é. De que a gente é raso. Então, nós estamos falando sobre uma série de conceitos aqui que o desejável seria que a gente fosse mais profundo para falar sobre eles. A gente quer melhorar, na verdade é isso. Né? Então, o nosso imaginário é pobre? Mas infelizmente ele é menos pobre do que o da imensa maioria das pessoas. Tanto assim que estamos aqui. E aí, isso lembra a todos nós do seguinte: não dá para você achar que você é tão pobrezinho de espírito, de sabedoria, do que quer que seja, que você não tenha nada para contribuir. Porque a gente sempre tem alguma coisa, né? Sim. E também, e principalmente, não dá pra você, com o pouco que sabe, achar que você é muito esperto. Porque aí você tá muito enrolado, né? Porque aí você não entendeu nada. Né? É muito difícil conhecer alguém realmente esperto. Alguém que estudou, que tinha que ter estudado e tal. Por acaso, a gente acompanha uma galerinha, né? Mas é de contar no dedo. Sim. Então, o intuito, inclusive do que a gente tem aqui, discutir as nossas impressões, é pra, quem sabe... Como não foi no dos filmes, você vai lá ver um filme, saca uma coisa e tal, e também enriquece o seu imaginário, né? Ou você ouve um livro que a gente falou, que a gente disse que é bom sem ter lido, e aí você vai e passa na nossa frente e lê, né? Como os Lusíadas, por exemplo, né? Ou como Crime e Castigo, ou como o que quer que seja. E das séries, o pouco que a gente consegue absorver, a gente também divide, e quem sabe você traga novas contribuições para nós, porque afinal de contas é por isso que a gente tá aqui. Né? Pois é. Sinto falta das pessoas comentarem mais com a gente, sabia? Eu queria ver mais comentários. Eu gosto de ler, às vezes. Na rua as pessoas falam mais com a gente na rua. Quando as pessoas encontram a gente pessoalmente. Falando, nossa, assisti tal coisa. Hoje mesmo até falei pro Rafael que 2 pessoas já vieram falar comigo. Que sobre o último episódio do Dia das Crianças. Então foram 3, porque agora vindo a gente encontrou um amigo no carro, né? Também falou, Alexandre. Verdade. Abraço, Alexandre. Né? Um amigo nosso de 1.400 anos, pra ele, pra Roberta, pra família toda, família linda. Sim, CCAP é vida, né? Inclusive, a gente não agradeceu hoje, mas eu quero aproveitar antes da gente, né? Nós estamos comprometidos em fazer um episódio mais curto aqui hoje, vamos ver se vai dar, né? Então, agradecer aos nossos patrocinadores, Rodamuc, Remax Meat, Doc Fácil, Despachante, Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advocacia, Júlio Ganico, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, a nutricionista Vivi Jax, o planejador financeiro Marcel Lima, a joalheira Camila Macedo, a Spinehead e a família Thompson. Muito obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Obrigada. E aí, pessoal, você ia falando alguma coisa sobre uma série específica que era Meat Eater. Sim. E a gente não falou do que é. Eu só disse que a Beautiful People pode ficar horrorizadinha. Essa é fácil, hein? Dá pra vocês assistirem uma série pra família inteira. Indicação de Araceli Alcântara. É bem legal, sabia? E aí ela falou que assistia com os filhos dela, que são menores do que os meus. Eu falei, bom, então vai rolar. Quando eu falei, Maria Clara, vem que a gente vai assistir uma série, porque, né, chamei Maria pra participar também. Aí vocês começam... Pelo menos essa aí você me chamou, né? Pelo menos essa. Não, já que é pra fazer drama, a gente não chamou porque é o seguinte, a gente faz tudo pelos filhos, depois eles vão embora, deixar a gente sozinho. Oh, meu Deus. Pronto. Por isso que a gente tem que cultuar o casamento mesmo, né? É. Então...
Tá, vamos falar de Meat Eater. Não, e aí vocês já começam com uma série meio, como fala? Polêmica, né? Pois é. Não, mas Não, então não é polêmica, legal. gente. É a vida, é a vida. É que porque a gente não falou o tema até agora. Eu Então. tinha lembrado da série porque você tava falando, Anota aí de e estocar assiste. energia pra caçar um animal menor. E essa Já série lembrou. é basicamente um cara que é o Steve Rinella, um americano lá. Steven E ele- Rinella. Steven. Steven Coyne. Tudo é a mesma coisa, esses Ele atende, você chama de Steven, eu ele não atende. sabia, filha. E aí? E aí ele Ele é um faz caçador. caça esportiva, assim, né? Caça Pode-se dizer. esportiva. E aí ele explica, assim, vários regulamentos, assim, e princípios da caça. E aí é legal porque a abertura da série é ele falando: eu caço pra viver e vivo pra caçar. Eu sou um... Como é que Meat Eater. é? Um comedor de carne. Tipo isso. Sou um carnívoro, né? Ele fala carnívoro, mas tecnicamente não é, só uma É, a adaptação, tradução seca, né? né? Serve. Mas a questão é a seguinte, ele tem... o que ele passa pra nós na série, o que você pensou Nós aí, estamos Fábio? arrumando um Pensou uma programa besteira? com a turma da Luísa Mel, com os Ah, vegetarianos. não, Eu tô arrumando gente. problema com todo mundo. Não, a gente ó, também, sabe vou te por falar. quê? viu? Não, é Porque demais. ele faz umas reflexões, assim, eu acho que o grande lance dessa série é porque ele contando como é que é o processo, tudo, a gente percebe como é que é o trajeto do animal, alguns aspectos ali da prática que remetem muito à simbólica, algumas coisas Sim. assim, que você percebe, caramba, como é que isso aqui era tão óbvio? Tipo, o que o animal faz e aí você tem que seguir essa informação. Isso aqui era tão óbvio, por que eu nunca pensei nisso? É porque você não caça. A Exatamente. primeira coisa Porque você não que... está em contato com a natureza. a primeira coisa que ele E mostra aí? na série é isso. É. Que você, quando você está em contato com a natureza, que você desenvolve outras percepções. Ah, Sim, claro. e uma percepção enquanto um muito ser aguçada. humano. E mais Então profunda, é muito interessante. E muito aí, interessante. só dando a resposta à galerinha Luísa Mel, e mesmo que você não seja bichinho que morreu, vamos supor. Duvido que você nunca tenha feito isso, né? E assim, você olha aquilo e não vai estar necessariamente atrelado ao animal quando você olha. Sim. Porque é um pedaço Você de nem carne. pensa. É. Você não pensa de onde aquele animal saiu, como é que ele morreu, sabe? Você não estava inserido naquele contexto. Então é muito legal você ver o caminho inteiro e ser essa até preocupação. agradecido, viu? Isso, então. É. Um momento é uma questão de gratidão por aquela vida ter sido tirada para ser um alimento para você. E você consegue fazer jus àquela fonte de energia. Você sabe que numa visão quântica, né? E quântica não é mística. Então, se você fez essa confusão, desfaça. Numa visão quântica, quando você come qualquer coisa, aquela coisa energeticamente passa a integrar você. Ah, mas aquilo que a gente come processa uma parte a gente excreta. Mais ou menos. Porque a energia do alimento que constituiu você e que te fortaleceu de alguma forma, aquilo simbolicamente está inserido para todo sempre em você. Aquilo não desacontece. Todo alimento que te nutriu, nutrido está. Certo? Então, de alguma forma, toda coisa da natureza que serviu para te constituir, te alimentar e te manter, ela foi dignificada em si mesma, porque, em última análise, né, nós fomos feitos para dominar todas essas outras formas de existência, com sabedoria e reverência, mas para dominá-las. Né? Porque alguém pode dizer, aos prantos, alguém pode estar em casa agora, né, enxugando as lágrimas, dizendo, isso não é respeitar seria deixá-lo viver. Sim, vivê-lo até quando e para quê?
Pra que ele apodrecesse na natureza? Seria esse um fim mais digno? Não, me parece. Não. Inclusive, o protagonista dessa série, né? Que é o caçador, o Steven Rinella. Eu já fui no Instagram dele. Ele tem um livro que ele fez para as crianças. Porque ele tem 3 ou 4 filhos. E ele já ensina os filhos a caçarem. E neste livro, cara, eu queria muito que tivesse tradução, mas não tem. Então, eu consegui ler umas partes, né? De uma riqueza, assim, para o imaginário de uma criança. E principalmente no sentido de você desenvolver mesmo o bom caráter. Porque ele fala exatamente dessa questão do respeito, do porquê caçar, por que você vai em busca. E aí, sem contar que nos Estados Unidos ele não pode, né? A revelia, ir lá e falar, vou pegar um não bicho é bagunçado, e tal. não. Então tem os lugares certos. As épocas certas. De a cada, época, quantidade. Ele tem a licença de todos os lugares e tal. E aí, assim, realmente é um pouco polêmico, porque ele fala até da questão, né, de permitir que o filho possa segurar uma arma para poder caçar, mas é um livro para criança, mas é incrível. Eu li várias partes, né, que eu fui fuçando lá, fui procurando, e é muito legal. Quem sabe um dia a gente tenha ele traduzido por aqui, mas eu fiquei com vontade de comprar o livro, acho que ainda farei isso. Para poder ler com as crianças em casa, porque é muito rico, assim. Vale a pena. Assistam. É aquele pique National Geographic, né? Aquela narração com uma voz branda. Não é não. Ele conversando com os caras. Eu lembro de e momentos tem, assim, em que ele tá falando. É uma série muito dinâmica. Então. Parece um vlog do YouTube, é muito legal. É uma série bem dinâmica. Tem ele temporada que ele vai pro Havaí, pesca submarina, não sei o quê. Tem o outro que ele tá na montanha, na neve. E uma coisa legal também, que eu acho... Mas tem um pique National Geographic, sim. Lembra Se você... porque, assim, muita gente pode achar chato e aborrecido. Eu acho mais legal. Claro. É porque também a gente é velho. A gente precisa lembrar disso, né? Não, mas eu não paro pra ver National Geographic. Mas você também é velha, né? Tá. Então. Uma senhora de 17 anos, né? Uma senhorinha. Que bala, meu filho. Então... mas uma coisa que eu acho muito legal também nessa série, que diferencia um pouco do pique National Geographic. Não, desculpa. Ela tem muitas diferenças, mas ela tem alguma semelhança. Para as pessoas que estão acostumadas a ver a mesma vibe, La Caça de Papel, vão ver lá e falam, peraí, isso é um documentário, isso é então. Tá mais tipo pra National Geographic do que pra Casa de Papel, é isso. É isso. O bicho morre, só que ele não consegue achar. E aí o bicho, tipo, foge e machuca o bicho e tal. Não, ele normalmente isso não acontece. Não, normalmente não, mas mostra, acontece, tem episódios Acho que teve um episódio. Tem episódios que ele não consegue caçar nada. Sim. E ele mostra, ele fala. E aí ele fala uma frustração, tudo, porque... sabe, é muito legal porque é isso. Não é tudo editadinho, só vai mostrar quando for a flechada certeira ali no coração do bicho. Sabe, eu acho da hora isso, porque a gente acompanha o momento ali, aquela trajetória, mesmo quando ela não é o desejável para o reality show da Netflix, né? É isso aí. Então, boa, gostei. Dá uma olhada lá no Meat Eater, que é uma série interessante. Pelo menos é diferente do que você costuma ver. Sim. Muito bem. Qual a próxima? Me digam vocês, eu acabei de dizer um. É porque a gente tá roubando no jogo. Porque a gente queria mesmo era falar de Ted Lasso. Só que agora ficou muito pequeno o nosso tempo para falar de Ted Lasso. Então nós vamos ter que gravar um próximo. Então. Né? Então, no próximo episódio nós vamos falar de Ted Lasso. Eu ia falar para vocês exatamente
que eu tenho um pouco de dificuldade, porque assim, série pra mim, eu fui uma adolescente que cresceu quando tinha séries que passavam na Sony, tipo Grey's Anatomy, que todo mundo assiste hoje, mas eu assisti Poucas em temporadas, loco. né? Acho que 72 temporadas tem. Tanto que eu parei acho que na 11ª, porque eu falei, não aguento mais, sabe? Porque assim, eu ficava esperando o lançamento, quando saía nos Estados Unidos e tal. E aí, assim, eu já tinha a Maria Clara, já tinha o Guilherme, eu falei, ai, não dá, gente. Então, assim, pra mim, vou dizer pra vocês que uma série, por exemplo, que eu não precise acompanhar, que não tenha uma sequência de capítulos, pra mim é melhor. Porque assim, vejo hoje algo que eu possa assistir com os meus filhos. Então também não sou a melhor referência pra séries hoje em dia. Mas a gente assistiu uma... Tem uma, inclusive, que é assim que eu comecei, mas não. Engraçado, eu já não gosto tanto das que não são em sequência. Tem uma que o pessoal fala muito. Não é Black. Não. Black Mirror. eu assisti um episódio. Que é bastante aflitiva, inclusive. Então, né? aflitiva. Mas ela também, de alguma forma, coloca pra pensar. Então, eu ia né? falar de uma que tem um pouco dessa aflição, mas ela é boa. Aquela o Gambito da Rainha? O Gambito da Rainha. É uma ótima série. É uma trilha sonora puta Nossa, que eu ela pariu, é hein? tensa, mas a história é muito boa. O caminho que a protagonista vai traçando é um caminho de sofrimento, né? Por conta da história dela e tal, mas traz uma lição muito boa. Então, acho que... É uma série bem interessante. Vale a pena, com certeza. Cansativa, mas é boa. A natureza... Eu não achei cansativa. Não, eu achei. Eu também não achei cansativa, não. Ela é um pouco pesada. Não Então, mas é por causa disso. Ela é densa. É por causa ela é disso, densa. gente. Então, pra mim fica... Mas ela dá um trabalho na digestão. Isso. Eu acho que o cansativo Por dela isso não que é o assistir. É esse meu cansativo, então. Ela dá um trabalho pra digerir. É. A natureza do meu trabalho é um tanto pesada, vamos dizer assim, né? E eu não tô me queixando, tá tudo bem pra mim. Eu digo só que ela, assim, a natureza do meu trabalho, no atendimento das pessoas, das empresas, né? Mesmo na questão das empresas, sempre se trata de gente. Então, ela é densa por natureza, né? Então, com alguma frequência, eu gosto de consumir conteúdos que sejam um pouco mais leves, né? Também, né? Com alguma frequência eu vejo alguma coisa que não... Mas, de forma geral, eu gosto mesmo de séries e filmes que deixem mínimo... Ainda que eles sejam bom... como é que eu posso dizer? Ainda que sejam um bom entretenimento, eu gosto que tenha algum fundo, alguma coisa, sim. né? Então, por exemplo, ou melhor, como um não exemplo, eu assisti toda a série da Casa de Papel, né? É bem escrita, é divertido, e tal, mas é uma bosta do ponto de vista conceitual, é uma bosta, né? Você torcer pros ladrões não é uma coisa muito legal. E você observa que isso também é um sinal do nosso tempo. Sim. Com muita frequência as pessoas torcem pelos ladrões e demonizam as forças de controle. Até porque hoje em dia tem até uma nova categoria que, mas ele não é um vilão, ele é um anti-herói. Essa conversinha também no aí... mundo literário, assim, isso é uma coisa que tá sempre ali muito evidente, porque para livros de ficção, assim, principalmente no TikTok, que as pessoas recomendam, assim, os livros da modinha de lá, tem, tipo, até uma brincadeira, um meme. O moreno sarcástico de passado moral duvidosa. Então, assim, as pessoas torcem e acham legal os personagens com a moral duvidosa. Que, tipo assim, mata a gente, faz coisa errada, mas... mas ele teve um passado complicado, então... Justifica. Veja. Justifica. E aí eu vou explicar um negócio pra você, que tá em casa. À luz da teoria, da descrição das 12 camadas da personalidade. Se você acha muito legal o trabalho do anti-herói, você precisa estar atento ou atenta aos aspectos da maturidade da sua personalidade. Porque, em certa medida, pode ser que você ainda seja muito infantil. Por quê? Porque um traço da infância é não encontrar força em si. E é por isso que a culpa é sempre de alguém. Então, se você é o tipo de pessoa que diz o seguinte, eu ia fazer, mas aí eu não consegui porque tal pessoa...
o meu negócio até iria bem, eu tava indo bem, só que aí o governo e tal, qualquer que seja o ente no qual você coloque as culpas dos seus insucessos, perceba que você está colocando isso, o locus do controle, ele é externo. Ou seja, a sorte da sua vida depende de um outro alguém. Não é porque você fracassou, porque você não deu a devida atenção, porque você estudou pouco ou trabalhou menos do que devia. É sempre culpa de alguém. Esse é um traço bastante característico de uma imaturidade da sua personalidade. Neste contexto, que é o contexto da imensa maioria das pessoas, alguém que demonstra uma força, ainda que seja para fazer merda, tem uma natureza hipnótica. Puta, que legal, olha lá, ele tá conseguindo botar o sistema de joelho. Certo? Sério? Se alguém tá botando o sistema de joelho, é porque essa pessoa tá presa ao sistema. Ela já não tá num sistema próprio, né? Então é refém do sistema do mesmo jeito. Sim. Só de um jeito diferente, meio torto. É bem verdade que o anti-herói é melhor do que a vítima. A eterna vítima. Sim. Né? Eu não dou sorte, minha vida não é boa. Sim. Não tive as oportunidades. Eu sou sofrido. Aí olha pro cara e fala, mas ele teve um passado tão sofrido. Se identifica nessa ideia do sofrimento, ele é tão sofrido quanto eu, mas tem uma força que eu não tenho. Então olha como ele é legal. Não, ele é só um bosta. É só um bosta. Não é à toa que uma série como A Casa de Papel instile nas pessoas um desejo de ser parte da quadrilha, porque a quadrilha é um pouco menos merda do que as pessoas que adoram ela, porque ela tem pelo menos alguma força. Ela tem a capacidade de arriscar a sua vida por alguma coisa ainda que inútil e estúpida, por algum ideal. Sim, mas aí a gente chega numa conclusão de que, assim, muitas das séries que tem hoje são mal escritas. Sim. Mas então, não é o caso da Casa de Papel, ela é bem escrita. Ela é mal angulada. Ela é mal angulada. Sim, então, porque aí ela é demoníaca, mas ela é bem escrita. Aliás... Assim como o Round 6 também. A gente não tá falando aqui... Não, Round 6 já não me parece tão bem escrita. Eu acho que pra você ficar muito animado com Round 6, você precisa ter uma... Me perdoe a franqueza, mas me parece que você precisa ter uma lesãozinha no caráter pra você achar aquilo muito legal. Nossa. Né? Ali, ela é pobre em todos os aspectos. Ela é curiosa. Ela é atrevida. Sim. Né? Mas o sujeito que acha muito legal o Round 6... Acho que visualmente ela é bem planejada, tipo, sim, o uso das cores, assim. Por exemplo, o fato deles usarem cores primárias pra representar, tipo, o mal é bizarro, né? Porque é uma associação infantil, então é bem... Por que é tão simplificado? Né? Aí tem as formas geométricas bem simplificadas, né? Não, mas isso eu acho que não é nem uma questão de... dessa simplificação que a gente fala, eu acho que aí é uma questão de perversão mesmo. Sim. Porque você fazer uma associação ali da inocência, o jogo infantil, a brincadeira, não sei o quê. Sim. E aí colocar isso num contexto de assassinato, né? Mas se você for pensar... Não só assassinato, mas também traição, assim, nem traição conjugal, traição de confiança mesmo. Sim. De você... É decadente. É decadente, então, total. Mas vamos lá, né? A perversão, a perversidade, ela tem um quê de algo simplório mesmo. Sim. Né? Então, não por acaso, essas coisas são amarradas naquela série. Pra mim, pelo menos, faz todo sentido. Né? E não por acaso, você vai observar quem são os protagonistas lá. É um bando de fracassados. Sim. Os jogadores são um bando de fracassados. Sim. Né? Então, de novo, é como se você concedesse um determinado poder, uma força, a um bando de fracassados. Né? E isso é colocado por um determinado sujeito lá, que é o tiozinho, né? Tá dando spoiler. Porque assim, não era nem pra você ver essa merda. Se você não viu, nem veja. Nem veja. E foi a coisa mais assistida da Netflix, né? No mundo mas inteiro. Então, triste. Mas é sintomático. Né? Mas vamos falar então de uma outra legal? Sim, Qual? é que conclui, nós então, estamos fazendo o que nós sempre fazemos. É. Né? Nós transformamos qualquer assunto numa discussão. Numa palestra, Maria Clara. E aí, não é só pra dizer, vê essa série porque é legal, essa aqui não é boa. Não, é pra você entender o seguinte, se você gosta de determinada série, você precisa prestar atenção em você. Né? Porque tem algo que pode não estar tão legal em você. Não, você que é um idiota, Fábio. Tá, pode ser. É possível, né? Mas vale uma observação. Então, o que a gente está falando aqui o que gera um certo encantamento
a ponto da série ser uma das mais assistidas, é você observar para onde caminha o comportamento humano. E aí nós estamos conversando aqui com a pessoa pelo seguinte, falar, eu acho muito legal, né? Eu, por exemplo, eu vi Round 6 todinha. E se tiver uma próxima temporada, eu vou assistir. Eu não posso não assistir. Eu não posso não assistir. É importante para você ver o que... Porque o comportamento humano é matéria do meu trabalho, certo? E não quer dizer que eu vou ver que vai ser um grande sacrifício e tal coisa. Talvez eu até ache divertido uma coisa ou outra, né? A questão não é essa. A questão é que você precisa se avaliar. Hã? Eu, assim, tipo, é alguma coisa divertida lá. Sim, não é que... não vou dizer pra mim que, olha, ver a série foi uma coisa terrível pra mim e tal. Porque ela é construída de maneira a entreter, né? É um entretenimento, não deixa de ser. É que tem uns negócios sérios e fala, mano, sério, olha que bobagem, né? Vou te dizer, por exemplo, que assistir Barbie, por exemplo, foi um filme bobo, tolo. Tem muita gente que eu respeito, inclusive, que viu coisas. O Dr. Ítalo achou... Uma grande obra tal. Respeito o Dr. Ítalo, talvez ele tenha visto alguma coisa que eu não vi mesmo. Sim. É bem possível, né? Porque eu, comparado com ele, eu sou um jumento. Mas talvez ele tenha feito uma força também para ver algo que não existia ali. Talvez ele tenha visto algo que ele mesmo plasmou porque não tinha o que achar ali. Agora, falando dessa questão, né? Que tem séries que a gente encontra coisas mesmo do ser humano e alguns detalhes ali, né, que te levam pra refletir e tal. Tem 2 séries que você começou a assistir, aí eu já pego o meio da temporada, assisto vou e volto. Suits e Billions. Essas são fantásticas. São pesadas também, hein? Não acho que é super facinho de assistir, não. Assim, Suits é menos. Sessão da tarde. Aliás, é uma série bem antiga, né? Gente que só foi assistir, acho que o que, ano passado, né? Quem me recomendou foi o pastor Gilson, do colégio. Ele que me recomendou. E ele falou, é uma série muito magnética, tal, você vai ver, você vai gostar. Gostei demais, assim. Sim. Porque ela tem, para um olhar desatento, ela é um entretenimento muito bacana. Simples, né? Sim. Para um olhar mais atento, ela vai revelar alguns aspectos do comportamento humano que são muito interessantes. Certo. Então, você tem lá a figura da dona, mas também dá pra falar dela num outro episódio. Vamos falar dela no outro episódio. Tá bom. Vamos falar de Suits, de Billions e de Ted Lasso. Vai dar um puta segundo episódio sobre séries. Vai dar um puta segundo episódio. Então, cola com a gente no próximo, semana que vem, né? Ou se você tá maratonando aqui, né? Nos dando o privilégio da sua companhia, já clica pra ver, porque eu não sei. A gente não gravou ainda, mas vai ser um puta episódio. Vai. E não esquece de comentar também. Coloca nos comentários alguma série que você recomenda, sua opinião aqui sobre alguma coisa que a gente falou. Vamos interagir, pessoal. É isso aí. Extrovertidos aqui, nós gostamos de conversar, por favor. Sim. Inclusive, a gente pode animar uma hora dessa. Nós estamos chegando perto das nossas 100 mil visualizações, o que é um marco. Pois é. Que eu nem tinha sonhado com isso, pra falar a real. E muito obrigado por isso. Então ajuda a gente, né? Curtindo, compartilhando, clicando aí para receber as notificações, trazendo mais um seguidor. Já passamos de 700 seguidores? Já. Passamos. Inscritos no canal. 703. Muito legal. Hoje que você está assistindo, devemos ter mais alguns. Obrigada. Talvez a gente já tenha passado de 95. Minha estimativa, quando a pessoa estiver assistindo isso aqui, talvez a gente esteja com uns 94, 95 mil seguidores. Não, visualizações. Então, obrigado aos nossos patrocinadores. Obrigado a você que está sempre aqui com a gente. E encosta aí que nós já vamos continuar esse papo no próximo episódio. Tchauzinho. Tchau. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau.